Fala pessoal, tudo bem? Mais um voozinho com o filme Mini 3, um perrenguezinho que eu passei aí com um mini long range, né? Consegui alcançar 2,5 km e tive que voltar 2,5 km, então totalizando aí 5 km, né? Vamos ver no vídeo, coloquei a telemetria e coloquei também o vídeo, né? E vou comentar ele. Vamos lá, galera. Bom, a gente começa o vídeo, né? Tentei sair com o drone aí numa altura não deixei ele muito alto em si, né, para que ele não sofresse com vento, mas ele não tinha vento, né, nesse momento estava bem tranquilo, né, eu não estava sentindo nenhum problema, se apesar de estar um tempo mais nublado, estava bem tranquilo para conduzir o drone, né, ele está no modo normal e eu subi um pouquinho mais ele, agora ele chegou ali a 10 metros por segundo, que deve ser ali seus 35 quilômetros por hora. E ele foi bem tranquilo, seguindo o cronograma, que era o que? Eu queria chegar no Graal que tem ali na rodovia, né? A ideia era chegar até lá, fazer umas filmagens e voltar, né? Logo depois. Ocorre que no meio desse percurso até chegar no Graal, eu reparei que estava bolando ali uma tempestade atrás, né, para trás. Mas assim, até ali, como a região é muito aberta, a gente imagina que aquela tempestade vai passar para o outro lado e não vai vir para o nosso lado, né? Mas não foi bem assim, né? Então o long range ele vai seguindo, né? A ideia era até que fosse além do Graal, né? Que eu chegasse lá para perto dessas montanhas aqui do fundo, né? Ali aqui tem a Castelo Branco aqui no meio do cenário ali, né? A ideia é que chegasse até lá, né? Que passasse daquela torre de transmissão ali de celular e a gente fosse um pouquinho mais, por quê? A bateria estava muito tranquila, né? Eu consegui chegar ali nos 2,5 km, ainda tinha acho que 82% de bateria, então estava sendo um voo muito tranquilo, sabe? Um voo em condições de ventos normais não seria nenhum tipo de problema, não teria nenhum tipo de transtorno, daria para chegar talvez ali uns 3, 4 quilômetros tranquilamente, né? Mas é sempre aquele negócio, né? A gente quando a gente tem drone, a gente não pode arriscar muito, né? Vocês veem que é uma zona de mata embaixo, né? Tem uma estradinha aqui ou ali, mas é complicado chegar nessa região. Eu conheço pouco também, né? Tem uma estradinha aqui na esquerda, tem uma estrada que passa aqui no meio das árvores, mas para chegar de carro ali, meu amigo, tem que ser um 4x4 dos bons, entendeu? Porque é cascalhão, é complicado, né? Chamei no zoom aí para ver, né, onde que eu tava, né? Mas eu tô lá, na ideia de chegar lá no Graal, né? De tentar. O primeiro ponto, né, que eu tinha, né, de chegada era no Graal, né? O sinal ali ficou um pouco amarelo, mas logo depois ele normaliza, subo um pouco mais o drone, né? Quando eu percebo que o sinal fica amarelo. E aí o sinal estabiliza de novo, né? Eu já tô batendo ali 2 km, né? Você vê que é muito rápido. Eu tô ali com 80 e poucos por cento de bateria. Ele tá chegando ali nos 2 km, né? Você vê que se o tempo se mantesse como tá aqui na foto, seria super tranquilo, entendeu? Não tava um vento forte, nada, tava bem de boa, né? Só que quando eu chego perto do Graal, eu começo a sentir uma ventania forte. E aí eu falo, ai, complicou, né? Olho para trás, aquela tempestade que tava para trás veio para cima de mim. Aí eu falei, puxa vida, e agora? O que eu faço? Mas a ideia era chegar pelo menos próximo do Graal, né? Aí eu cheguei ali uns 2,5 km, falei, não vou arriscar tanto, porque é o primeiro aí long range, não posso ficar marcando bobeira, né? Você vê, eu chamei no zoom aí, né, no Graal, e estão mantendo a ideia, né? Então a gente chega lá no Graal,
e eu volto com o drone, né, 2 quilômetros, 560 ali, né, 5,1 km mais ou menos, ida e volta, né. E olha só o que tem lá no fundo, essas nuvens escuras aí, começou uma ventania forte, e aí é a hora que a gente treme na base, né. Eu comecei a voltar com o drone e coloquei ele no modo esporte, né, tanto que aumentou ele para 15 metros por segundo, porque eu falei: "Cara, preciso voltar rápido, né", porque eu comecei a sentir a ventania e eu falei: "Não posso dar bobeira, né". Ali mais ao fundo, na direita, estava uma chuva, né, parecia ser uma chuva, e o tempo estava virando muito rápido, né. E aí mando ele no modo esporte, né, e a bateria começa a drenar a bateria, né. A bateria estava com 80% quando eu cheguei lá, gastou só 20% de bateria, mas vocês vão ver que para voltar ele gastou quase 30%, né. Assim, voltar com segurança, voltar tranquilo. Se eu continuasse indo para frente 3 km, 3 km e pouco, esse temporal ele intensificou. Aí, com certeza, não voltaria com o drone. Então, se você sentir que o tempo está mudando, começou a sentir uma ventania estranha, assim, você tem que sempre pensar que você tem que voltar para o ponto de origem, né? Então, qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, o drone vai ficar no meio do caminho, entendeu? Porque a bateria vai drenar mesmo. Quando tem vento forte, não adianta lá o sinal de vento forte, né? Nesse momento, como ele já estava a 1 km, eu falei, eu vou tentar dar uma segurada na bateria. Coloquei ele no modo normal, né? Tirei do modo esporte. Então daqui a pouco vocês vão ver que vai diminuir ali na telemetria, vai voltar ali para 10, né? Só que nesse momento que eu baixo pro modo normal, que ele tá perto de mim, eu tento baixar mais ele, né? Eu tento baixar para ele não pegar tanto vento. Você vê que ele tá ali a 55 metros de altura. Eu baixo o máximo que dá ali para poder passar por cima das árvores, né? E aí começa um vento muito, muito forte. O sinal de aviso de vento forte começa a apitar no controle o tempo todo. E aí ele não para. Nesse momento, o drone ele tá inclinado, bem inclinado contra o vento, né? Ele começa a ficar brigando contra o vento, né? Mas eu tô bem perto, já tô a 600 metros e aí o susto já começa a diminuir em si, né? Você vê que o drone balança um pouco, tentei controlar, corrigir ali a rota dele, mas você vê até que o sinal, você vê, eu tô muito perto, e o sinal fica vermelho, né, por causa do vento, né. Agora o vento começa a empurrar o drone, brigar com o drone, e eu não consigo correr tanto pra trazer o drone, e aí é a hora do vento forte mesmo, entendeu. Vocês verem que as árvores começam a balançar muito, e aí é a hora que complica mesmo, aí não tem muito o que fazer. Tentei o máximo que dava controlar o drone para não perder o controle dele ali naquele momento. E assim, eu até pensei em pousar ele na grama, mas eu falei, não, pousar na grama eu vou danificar as hélices, eu vou pousar ele na mão. Vou esperar uma diminuição do vento, né? E vou pousar ele na mão. Vocês verem o vento forte, balançando as árvores. E aí o drone é 4 metros por segundo, eu mandando ele pra frente, ele não vinha, né? Ele estava bem inclinado nesse momento, mas consegui trazer ele de volta. E aí é um aprendizado, né? Para as próximas vezes tentar evitar ao máximo, né, que em tempo estável você mandar o drone muito longe. Fica essa dica aí para vocês, galera. Valeu, espero que tenham curtido aí o vídeo. Um abraço.